Pois muito bem, voltamos conversando aqui com a deputada Janaína Riba, a única representante feminina na Assembleia aqui em Mato Grosso. Deputada, não tem como a gente não falar de política, né? Não tem como vir falar com o Edivaldo Ribeiro e não falar de política. Eu tinha prometido para mim que iria falar com mulheres essa semana, só assunto de mulher. Mas assunto de mulher também é político, também, né? claro. O que a gente pode falar desse momento político do Estado? É como eu disse, um momento muito instável. Eu venho dizendo isso, as pessoas criam uma expectativa, mas e aí, deputada, quem que é agora? Quem que é nosso candidato? Quem são os candidatos? Acho que está muito cedo ainda para a gente falar, apesar tem o prazo de filiação, né? Eu estou praticamente em abril. O prazo de filiação que se encerra dia 7 de abril, acho que já vai dizer muita coisa para a gente até lá. É um mês certinho. Até lá nós temos, acho que até dia 7, ainda tem muita coisa para mudar. Sabe que tem muita gente que deixa, inclusive, para os últimos dias, para essas definições sobre questões partidárias. Mas o clima dentro do Estado, na minha opinião, é de muita instabilidade. Como eu disse, estabilidade econômica, talvez, muito maior do que a crise mesmo em si, de falta de dinheiro. A instabilidade é na gestão, não é econômica, é na gestão. A gestão hoje do governador Pedro Táxi vem enfrentando muita dificuldade. Isso, dificuldade com o seu planejamento, dificuldade com aquilo que foi prometido, em cumprir aquilo que foi prometido. Então é natural que lá dentro da Assembleia eu acabo assistindo muita gente que ficou até agora na gestão, está pulando fora. Muita gente ainda falando, eu não vou morrer nessa barca furada. Então assim, a população está cobrando muito, sabe? E os deputados estão sentindo isso. E acho que a tendência disso é ficar cada vez mais acalorado até que nós passamos aí até as vésperas das eleições. Eu acho que até junho, Edivaldo, vai ser difícil você falar que tem 100% uma chapa definida. Até porque eu acho que quem fizer isso até lá... Pode sair prejudicado, tem um custo muito alto. Exatamente, tem tudo para sair prejudicado. Você vê, o Wellington lançou uma campanha e disse que está disposto a ser candidato. Depois que ele disse isso, vários pipocaram várias ações contra o Wellington. Quem botar o cabelo de fora... Mauro Mendes a mesma coisa. Mauro Mendes também, né? Então todos eles. O próprio Jaime que está aí, que você citou agora há pouco, falar do Jaime, que o Jaime disse que você está fomentando discórdia, né, entre os opositores, né? O próprio Jaime, né? Já foi lembrado que ele tem um processo e tal. E quem botar o cabelo fora d'água realmente vai levar a burdoada. Não, e você está certinho. Esse é o momento mesmo de todo mundo conversar e de todo mundo avaliar o que é melhor para o seu partido politicamente. Porque hoje, por exemplo, dentro do MDB, que é o partido que eu estou, o MDB hoje é um partido 100% de oposição. Apesar de nós termos o deputado Romualdo, que até então votou com o governo, ele já tinha muito definido e o governador já sabia disso, que jamais andaria num projeto futuro juntos. Mas o partido tem uma definição de ser 100% oposição. Então, eu me sinto confortável dentro do meu partido. Tem muitos deputados que estão analisando porque estão em partidos que hoje compõem com o governador e querem sair. Assim, como tem deputados também que estão em outros arcos de aliança e tem intenção de compor com outros candidatos, que não é nem o governador, que não é nem hoje o candidato do nosso grupo, que é o Wellington Fagundes, pode ser o Mauro Mendes, pode ser outros. Então, acho que agora, a princípio, a definição é mais partidária. Mauro Mendes pode ser nesse arco? Mauro Mendes já colocou à disposição para disputar também. Não vi firmeza no posicionamento dele, mas para algumas pessoas ligadas a ele já me disseram que ele tem muita vontade. Né? Isso acho que era inclusive maior quando o Blair ainda mantinha a sua candidatura. Talvez depois tenha frustrado um pouco a expectativa, não sei. Mas chegou a ensaiar a ida para o DEM. Não sei se vai manter agora que Jaime Campos também colocou essa vontade em disputar uma vaga na majoritária. Mas eu acho que, a princípio, aliás, eu acho não, tenho certeza, as definições serão partidárias. Qual que é o partido aqui que eu confio, que eu vou e que vai ter a direção que eu acho que é melhor para mim? Então, acho que os deputados vão mais nesse sentido, assim como os candidatos a federais, os que vão disputar a vaga na Assembleia. Está todo mundo procurando um partido de confiança para ele poder compor depois o arco de aliança, né? Sim, mas esse ano nós teremos pela última vez as coligações. As coligações também serão fortes. O cacique do seu partido, o dono praticamente do PMDB, disse que o MDB vai ter
candidatura na majoritária. De qualquer maneira vai ter candidatura na majoritária. Como, quando, esse tipo de definição? É composição com outros partidos ou o MDB tem realmente capilaridade para caminhar numa majoritária sozinho? Não tem. Acho que nem o MDB, nem nenhum outro partido dentro do Estado hoje tem capilaridade para enfrentar uma batalha, que essa vai ser uma batalha eleitoral sozinho. E o Bezerra sabe muito bem disso. Até o Bezerra, muitas pessoas me falavam, olha, toma cuidado com o Bezerra quando você for pro MDB, que ele manda em tudo, ele é autoritário. É quase tudo, né? É quase tudo. Mas ele me ouve muito, assim, eu fico muito feliz, assim, de ver uma pessoa com tamanha experiência também, que já vivenciou tanta coisa na vida pública, ouvindo uma jovem como eu, assim como o Bezerra ouve. Primeiro que trabalhou para me dar a liderança do partido dentro da Assembleia, ligou para os deputados e articulou isso. Então ele tem demonstrado muita confiança em mim e eu converso muito com o Bezerra. Eu entendo sim que o PMDB tem que ter a sua participação, tem que compor na majoritária, mas não como uma imposição, como você disse agora há pouco. E como ele ouve bastante, eu falo muito isso para ele, eu acho que o partido tem que ser maior do que essa vaga disso, vaga daquilo, precisa disso, precisa daquilo. O partido tem que focar em mudar o quadro que está aí hoje. Primeiro, eu falo isso para o Bezerra, primeiro, nós temos que lembrar que o nosso partido é um partido de oposição e temos que estar unidos com outros partidos que viabilizem uma candidatura para vencer as eleições. Sim, mas para vencer as eleições vale tudo? Não vale tudo. Não vale tudo porque esse vale tudo acaba vale tudo muito numa caro, derrota certa. É um vale tudo caro, não é? É um vale tudo muito caro. Hoje, vamos dar um exemplo aqui do que eu vivi, assim, era menina, mas vivi quando Bezerra teve a imposição da candidatura dele em conjunto com o Dante e o Antero de governo. Todo mundo sabia que ninguém entendeu o Dante com o Bezerra. Os dois já não se bicavam mais, não se davam mais. E não foi à toa que o Dante era o favorito e saiu derrotado. E ele e Bezerra, que pontuavam em primeiro e segundo na pesquisa, perderam para Séries e para o Jonas. Então, essa flexibilidade o partido vai ter que ter, Edivaldo, de compor. Vai ter que ter. E eu tenho defendido muito isso dentro do partido. Não é que a gente está abrindo mão de tudo, não é se desvalorizar. É entender que nós não vamos ganhar no grito, mas por termos bons nomes que possam ocupar aí cargos majoritários. Ah, mas se o partido não tiver o governo, pode ter um vice, se não tiver o Senado, pode ter um suplente. Tem condições de compor. O que não pode é fechar portas, que é exatamente o que eu venho falando para os nossos colegas de partido, companheiros. Vocês querem fazer exatamente o que o Pedro Táxi está fazendo, fechando portas? Ó, minha chapa é essa, sou eu, Nilson Leitão e Jaime ou Mauro. Ué, então quer dizer, o resto já está excluído. Pegou mal. Então tem que deixar aberto, né? Isso fica muito feio. Política arte do diálogo, realmente. Não, e eu tô achando até incrível, assim, que o Wellington, ele tem essa visão. Tanto é que ele coloca-se como um nome, uma opção, mas ele deixa muito claro também que se surgir um novo nome ali que tenha maior viabilidade, que seja de maior consenso, que ele também abriria a mão. E eu acho que candidatura se constrói assim. As pessoas às vezes falam para mim, não, mas você tem que falar para ele que ele tem que manter firme isso e aquilo. Não, ele tem que manter-se aberto. Não vale tudo, mas pode surgir um nome, como você disse aí, que agregue mais, que de repente traga mais partidos. Tem que ter essa flexibilidade, entender que o projeto não é só o PMDB, o PR, o PTB, o PSB, o projeto é o Estado, né? Então tem que ser visto de uma forma muito mais ampla, né? Não dá para ser visto de forma tão limitada. O que te levou a ser esta, não digo surpresa, né? Mas a você ter ser notável como marinheiro de primeira viagem? Estou procurando um termo aqui e não consegui, né? Não. Então, esse pedigree político, né? Essa sua atuação política, né? Não, mas... De contestadora, de tribuna. É engraçado, Diogo, que nem eu imaginava que eu fosse conseguir fluir tão bem no meu mandato, assim, que eu fosse conseguir ir tão bem. Você tem se notabilizado pelos projetos, pela sua atuação, pela sua participação verbal. Obrigada. Né? Não, é verdade. Obrigada. É verdade. Não é
é só aquela menininha bonitinha, de batom no lábio, né? Da unha vermelha, da unha vermelha e tal. Você está sendo realmente uma deputada atuante. O que te levou a isso? Eu tenho tentado na Assembleia, às vezes eu até brinco assim com a minha assessoria, que às vezes eu entro nos debates que eles não são nem meus, não tem nada a ver comigo, não são minhas bandeiras, mas eu faço questão de me posicionar. Eu acho importante você ter posicionamento. Eu vejo ali que na Assembleia eu tenho alguns colegas, por exemplo, que hoje eles estão com você, amanhã eles estão comigo, no outro dia eles estão com a Laurinha, no outro dia... Não dá para ser assim, né? Você tem que ter credibilidade. E o fato de, desde o início, eu ter me mantido na oposição, lógico que eu fui chamada várias vezes para conversar com várias pessoas do governo. O Pedro chamou você só entre nós? O Pedro nunca me chamou ele diretamente para conversar. Você não foi conversar com ele? Eu fiz uma visita logo no início, para deixar bem claro para ele justamente que eu era totalmente diferente do meu pai, dizer que os problemas pessoais deles eram deles, né? E que eu ia ver ele como Pedro governador e não como Pedro Táxi, adversário do Riva lá, que era procurador federal. Não era o meu desejo nem meu anseio. Até achava que no início eu falava, poxa, eu vou ser uma decepção, porque o Pedro vai ser um grande governador, porque ele é um cara extremamente inteligente, ágil. E eu achava que ele seria um bom governador mesmo, sabe? Era a impressão que ele me passava, pela seriedade dele, a postura dele. Mas depois acabou sucumbindo, né? Ele foi sucumbido, ele se apaixonou pelo poder e começou a fazer tudo aquilo que ele condenava. E aí é óbvio que eu aproveitei da oportunidade e uso hoje o discurso dele contra ele mesmo. Meu discurso hoje, eu posso te dizer que muito dele, se as pessoas hoje entrarem no Facebook do governador e verem os posicionamentos dele enquanto senador, tem muita coisa parecida. Muita coisa. As suas teses são parecidas com o Não, parecidas quando ele era senador. Sim. Depois que virou governador, ele mudou completamente. Ele não é, tudo aquilo que ele defendia mudou. Né? Ele era um senador contra Dilma, contra se comprar apoio com emendas. É hoje o que ele faz com a gente. Ou você me apoia ou você não recebe. Eu fico sem receber. Porque você não recebe emenda? Não recebo. Não, muito difícil receber. Recebo quando está uma emenda coletiva com meus colegas, que eu coloquei alguma coisinha só porque tem emenda deles junto, senão eu não recebo. Já denunciei isso, pedi um posicionamento do Tribunal de Justiça. Estou aguardando até hoje o Tribunal de Justiça se posicionar se a emenda ela é impositiva ou não, porque se ela não for, para que eu vou destinar? Para passar vergonha? Né? Melhor não destinar. Mas ela é impositiva, né? E outra coisa que eu vejo assim no posicionamento dele é que parece que depois que ele chegou no poder, ele falou, não, agora as coisas têm que ser só como eu quero, do jeito que eu quero, e fechou-se as portas para o diálogo. Talvez essa seja a minha diferença. Porque eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu converso com todo mundo. Eu converso com as pessoas que me têm como inimiga, que eu não tenho como inimiga, eu tenho como adversário, político também. No âmbito pessoal, eu procuro preservar ao máximo, né, esse relacionamento. Então, acho que talvez esse seja uma das coisas que eu sobressaia. Essa capacidade que eu tenho de conversar com as pessoas, de dialogar e de abrir portas. Eu nunca fecho portas, sabe? Eu não acho que quem está comigo hoje, porque eu tenho alguma divergência com ela, não possa estar no futuro. Por que não, né? É tudo tão dinâmico. As coisas mudam tanto. Hoje eu tenho ao meu lado, por exemplo, meu maior parceiro é o Zeca Viana, que era o maior adversário do meu pai. Verdade. Então é uma coisa engraçada, né? Verdade. E apesar dele ter sido adversário do meu pai, ele não era inimigo. Me chama de minha linda, minha querida, me trata como uma filha. Não está exagerando, você é bonita. Obrigada, Dilma. Obrigado, deputada, pela vinda aqui até o nosso canto aqui do Bom da Notícia. Sucesso nesse ano. A senhora tem uma reeleição assegurada. Deus te ouça. Não, assegurada. Pelos trabalhos prestados, pelos serviços prestados, sem sombra de dúvidas. Eu creio que a senhora, inclusive, vai multiplicar a votação que teve no passado, que a senhora veio muito atrelada a seu pai. Hoje você é Janaína. Deus te ouça. Hoje você é Janaína. Não, Edivaldo, eu só tenho a te agradecer. Dizer que quando eu soube que você estava em novos ares, eu falei, não posso deixar de ir lá. A vida é um recomeço.
isso. Não, e assim, eu fico feliz de ver assim, o ânimo que você tá, o gás que você tá. Que eu sei que você ainda é uma pessoa que tem muito para dar, sabe? Muito, muito mesmo. Obrigado. Você, pela sua capacidade, pela sua história, né? Então eu fico muito feliz de ouvir isso de você e dizer para você que eu quero manter desse jeitinho mesmo que eu comecei. A política não sobe a minha cabeça, o poder não sobe, porque eu convivi muito tempo com meu pai e eu vi que quando você cai... Ninguém conviveu tanto com o poder, ao lado do poder, no Estado como a senhora. E assim, eu vi que as amizades verdadeiras mesmo são essas que a gente constrói ao longo dos anos e que são as que ficam depois. O poder, ele é muito momentâneo e ele é tão ingrato. Verdade. Você sai assim, é tão triste, sabe? Você vê o quanto as pessoas te viram as costas e tudo. Então não me deixo seduzir por isso. Então eu agradeço você e continuar agora lá na Assembleia o trabalho, né? Eu brinco sempre, viu, Edivaldo? Trabalho, as pessoas me perguntam, e agora ano de eleição como vai ser? Falei, ano de eleição não é ano de plantar, é ano de colher frutos. Então eu espero que eu colhe os frutos daquilo que eu plantei durante o mandato. Foi difícil, foi. Aguentei muita coisa. Você regou bem esse seu jardim. Muito obrigada. Pode ter certeza que esse pomar vai ser frondoso. Muito obrigada. Obrigado, deputado. Mais uma vez. Um prazer. Muito obrigado, deputado. Foi bom te ver aqui. Até o nosso próximo encontro aqui no Bom da Notícia.